porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Então aqui nós já entendemos que o plano do Senhor é te fazer prosperar. Só que não venha pensando no din-din, não, porque não é isso que o Senhor quer fazer você prosperar, não. Isso pode ser uma consequência de quem é obediente ao Senhor, de quem não tem nada de material no coração. Mas o Senhor declara planos de fazê-lo prosperar. Então o plano do Senhor é que Ele quer te fazer prosperar. Entenda isso. Não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Aquele que sabe o nosso fim, aquele que sabe desde o início, aquele que sabe o antes, o depois, é Ele que sabe todas as coisas. Pode tomar o seu assento? O Senhor, Ele renova a sua palavra e está renovando também a minha garganta, porque sempre parece que não vai dar certo, mas o Senhor tem misericórdia e renova nossas pregas vocais. E eu quero também ler mais um versículo, e você pode acompanhar no telão, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, entenda, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Se você não ama o Senhor, as coisas não cooperam para o teu bem, não. Entenda isso. Que e não é o achar que ama a Deus. Ama a Deus quem cumpre a sua palavra. Ama a Deus porque a sua palavra diz assim: olha, não adianta tu dizer que me ama se tu não ama o meu irmão. Se tu não ama o teu irmão, o teu próximo. Se eu não amar o meu irmão, o meu próximo, eu já estou fora dessa palavra. É simples, irmãos. É simples. Nós não temos que inventar nada. A palavra está aí e nós temos só que seguir ela. Nada de achismo. Mas eu acho que é assim, sabe? Mas não é. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a palavra do Senhor está falando assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre isso, sobre necessidade e propósito. Agora eu não preciso me cuidar para falar de manhã, eu posso falar só à noite, que à noite deu tudo certo. Porque a primeira vez eu achei que eu saí, descia e disse: meu Deus, eu não falei nenhuma vez à noite, mas eu falei uma vez à noite, eu nem vi. E eu faceiro da vida, que achando que arrasei. E então, meu irmão, e a minha voz está bem ruim, porque a pastora mesmo diz: tá que nem campanha, pregando sábado, domingo e manhã missionária, é tudo. Misericórdia. E daí a voz vai indo. Ontem tivemos um culto de jovens, irmãos, abençoado. Eu vi muito jovem. O que eu vi foi pouco pais de jovens. Isso foi bem pouco. E nem tem mais o que falar, né, irmão? Para você mostrar o caminho, você tem que estar no caminho para mostrar para ele. Então não adianta largar ele ali na calçada e dizer: Deus te abençoe, meu filho, que não é assim. Então meu conselho para ti: esteja nos cultos de jovem com teu filho. Ele precisa que você esteja com ele, mostrando o caminho. Amém? Para depois você não chegar para a liderança e dizer assim: ai,
me ajuda em oração. Meu filho não quer ir no culto, eu não sei o porquê. De repente é porque quando eu deveria ter ensinado ele, você não ensinou. Vamos ser prático, vamos ser sincero, vamos ser verdadeiro. Então nós temos que entender que o teu filho, meu irmão, é a flecha que tu vai lançar. O problema é que tem gente que nunca lançou uma flecha, nunca vai lançar a flecha principal da sua vida, que é o seu filho. Aí Deus te deu uma flecha e você não vai lançar. Deus vai ter que levantar alguém para lançar essa flecha que deveria ser tu. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vivemos por necessidade. E eu quero nesta noite ministrar sobre isso. Sobre necessidade ou propósito. O que nos impulsiona na nossa vida, o que nos faz andar, o que nos faz caminhar. Porque, irmãos, uma coisa que eu entendo é que quando nós somos criança, nós tudo que nós vamos fazer, nós fizemos por nossa necessidade, por necessidade de uma criança. A criança tem que gastar energia. O Mateus às vezes sai com essa: ah, pai, estou cheio de energia para gastar. E eu disse: que bom, alguém está. Pelo menos um tá cheio de energia. Então a gente, quando criança, nós vivemos muitas vezes, ou normalmente é pela necessidade. Desde bebê é necessidade. Ele chora por necessidade. Ele chora porque não sabe falar, então ele tem que chorar, ele tem que chamar a atenção de alguém. Mas entenda que isso deveria ter parado depois de crescer. Tem gente que vive uma vida de adulto chorando para chamar a atenção dos outros, porque ainda está vivendo na necessidade. Eu quero falar para você que quando somos criança, tudo que fizemos é por necessidade. Nós comemos, o comer ele é por necessidade. Senão você morre. Não tem como dizer assim: eu vou comer só porque quando me der vontade. A vontade é a fome. E isso é uma necessidade do teu corpo. De beber uma água é uma necessidade do teu corpo. Então nós fizemos isso por necessidade. E muitas vezes nós vivendo por esta necessidade, nós temos que entender que no caminho, no início de uma caminhada, de uma vida com Deus, nós sim vamos viver por algum tempo em necessidade, por uma necessidade de conhecer a Deus, necessidade de compreender a palavra, porque nós não conhecemos, estamos experimentando Jesus, estamos conhecendo Jesus, e eu tenho uma necessidade deste conhecimento, eu tenho uma necessidade de conhecer a Deus, porque algo já entrou dentro de mim. Então isso vai me impulsionar a caminhar. Inicialmente é por uma necessidade. Só que entenda que quando eu começo a crescer no Senhor, assim como quando eu me torno adulto, tudo muda. Uma criança é muito simples de fazer amizade. Você já viu uma criança fazendo amizade? Chega a ser engraçado. Chega duas crianças que nunca se viram na vida, elas só se olham, no início ficam se encarando, né? Mas daí vão chegando, porque a criança, meu irmão, tu pode ver, qualquer criança vai chegar e vai olhar na tua cara, não te conhecendo, ela vai parar muitas vezes na tua frente e vai ficar te olhando. Agora imagine se o adulto fizesse isso contigo, ia ser muito estranho. Então, mas a criança, por quê? Ela não está pensando em nada, ela só tem uma necessidade de te conhecer e de fazer uma amizade contigo. E a maior dificuldade de uma criança para fazer uma amizade é só uma pergunta. E antes da pergunta principal dela, a pergunta principal da vida dela, naquele momento que está conhecendo uma outra criança, às vezes ela vai perguntar o nome da pessoa, o nome do amiguinho, do futuro amiguinho.
Mas a principal pergunta, se ele assim, ó, ele vai chegar assim, vai dizer: quer brincar comigo? Se o outro respondeu sim, está feita amizade. E daquilo ali, 15 minutos depois, um está batendo em outro que quiser falar qualquer coisa do amigo dele. Um amigo de infância. É amigo de infância. 15 minutos é muito tempo para quem está 3 anos na Terra. É uma boa porcentagem da vida dele. Então já tem um amigão ali. E a necessidade deles é brincar. A necessidade de uma criança é se alegrar. A necessidade de uma criança é essa. E ela vai viver para isso. Ela vai viver para isso. Tu não tem como pegar teu filho de 5 anos. Tu vai orar na frente dele, mas tu não tem como pegar ele. Dobra teu joelho aí e vai orar meia hora comigo. Ele não tem um propósito ainda disso. Mas a importância dele ver você fazendo isso, porque você vive já em um propósito. E você vai mostrar para ele, você está mostrando o caminho para ele. Mas você não vai obrigar ele a ficar meia hora contigo de joelho orando. Se nem tu fica meia hora de joelho orando. Eu fico impressionado, os jovens, irmãos. Eu quero aconselhar assim, ó. Se você puder fazer fisioterapia, vai dar muita grana quem fizer fisioterapia agora. Os jovens, eu acho que tem tudo problema no joelho. Eles não dobram o joelho para orar. É tudo sentadinho, no conforto da cadeirinha. Mas é difícil tu ver um jovem dobrando o joelho e orando, meu irmão. Poucos, não estou dizendo, não vou generalizar. Não vou generalizar, de 100 em 5. Eu acredito que é problema no joelho. Entenda, meu irmão, que nós temos que viver por um propósito. Eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes quando nós estamos no início de uma caminhada, quando nós estamos começando a viver um propósito, é quando eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus, eu comecei a entender quem Ele é, eu comecei a entender que Ele é todo poderoso, eu comecei a entender que Ele pode fazer todas as coisas na minha vida, eu comecei a entender que Ele pode mudar a minha história, que Ele pode mudar o meu futuro, Ele pode mudar tudo na minha vida. Então eu começo a caminhar de uma forma diferente. Eu começo a entender o meu propósito. E eu começo a ler a palavra de Deus. Eu começo a ver que ali Ele manda eu amar o meu próximo. Ali Ele manda eu amar a Ele acima de todas as coisas. Ali eu começo a ver que o Senhor, Ele me chamou e tem algo para mim fazer no reino. E esse propósito, meu irmão, ele tem que estar muito firmado na minha vida. Agora eu quero dizer para você que nós temos propósitos, nós temos até propósitos universal, podemos dizer assim. Porque tem gente, não sei qual é o meu nosso primeiro propósito, meu irmão, é servir. Ele manda nós servir. Tanto é que, se tu quer ser o primeiro, sirva, seja o primeiro a servir. Mas muitas vezes nós não queremos servir, porque nós vivemos por uma necessidade. Por isso que eu digo, irmãos, quando nós estamos com muita fome, nós muitas vezes podemos trocar o nosso propósito por uma necessidade. E isso eu quero já colocar, já pedir para colocar a frase. Minha caminhada não pode depender de como eu estou, mas quem Ele é. Entenda que eu não depende se hoje eu estou bem. Meu Deus, às vezes tu acorda aquele dia assim, meu Deus, parece que vai entrar vai ser o Rambo do céu.
Meu Deus, o ramo de asa. Não, mas olha, se o diabo aparece na minha frente, eu atropelo ele. Meu Deus, vem com tudo. Não, hoje eu acordei valendo. Como diria o negão, hoje eu vim. Aí Deus olha, hoje tu veio, filho. Agora tu veio. E amanhã tu vai vir também. Porque muitas vezes, quando o negócio tá bom, eu tô firme, né? Meu Deus, eu tô no propósito. Deus livre, tá tudo dando certo. Mas agora, e quando o negócio começar a dar errado? E quando tu acordar assim, sabe? Porque muitas vezes nós acordamos, irmãos, 9:30 da manhã, já lá no trabalho, né? Tá trabalhando, já tá 1h30, 2 horas trabalhando ali, daí que tu acorda. Meu Deus, agora eu acordei. Aí teu chefe vai olhar, agora tu veio. Sabe, porque muitas vezes nós fizemos coisas sem nem prestar atenção do que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós fizemos coisas durante o dia. Quantas vezes você chegou no teu trabalho, estacionou o teu carro, a moto, a bicicleta, foi de a pé, mas chegou no teu trabalho, bateu o cartão, né? Eu acho que mas nem sabe, só uns... Quer dizer, de repente os que trabalham aí já sabem, né? Mas menos de 50 de carteira assinada, acho que nem sabe o que é isso. Bateu o cartão, diz, meu Deus. Eu tô achando que tu chega e tem que bater no cartão. Tu passa o crachá, né? Agora nem passa mais crachá. Crachá era 5 anos atrás, né? Agora é a digital, né? Agora é a digital. E agora tá vindo a facial ainda, que daí tu não precisa nem... Imagina, meu irmão, antes o teu problema era só fazer assim. Agora nem isso tu precisa. Só que o problema é que tu tem que abrir o olho, pelo menos quando chega na empresa, né? Para ele pro facial te reconhecer. Eu acho que as empresas vão fazer facial só para a pessoa acordar antes de entrar na empresa, né? Vamos ver se funciona. Agora eles vão ter que acordar, porque abrir o olho eles vão ter que. E daí... E as empresas também, né? Imagina, a pessoa começou a trabalhar ali, primeiro emprego. Aí vai começar as harmonização facial. 2 meses depois a pessoa não o que está acontecendo? Não, mas tem outra pessoa. Tu já está com 2,5 kg de beiço. Tu tá com umas pestanas assim, ó, que chega a abanar o negócio. Sabe? Chega a fazer vento assim. A pessoa, e daí aqui as maçãzinhas do rosto, né? As maçãzinhas do rosto, então, meu Deus. Maçãzinha. A gala passa vergonha. É a importada. Sabe? E daí quando vê a pessoa está transformada. Mas vocês vão deixar para eles resolver. Vai ter que ser inteligência artificial, não tem jeito. Mas então, a questão é que nós fizemos muita coisa na nossa vida, simplesmente pela necessidade, e nós nem nos tocamos disso. Nós estamos caminhando, vamos comer, vamos beber, vamos tomar água, vamos fazer tudo, e tudo isso a gente faz pela necessidade. Só que quando eu tenho um propósito na minha vida, tudo começa a fazer diferença. Tudo eu começo a agir de forma diferente. Eu começo a fazer de forma diferente. Entende que tem pessoas que têm uma vida que, meu Deus, eu vou pregar essa noite, o que eles vão achar? E se eu descer, e se eu fizer o convite, quando eu fizer o convite, se lotar aqui na frente, eu estou grande, estou bem. Ô Senhor, obrigado porque tu tem me usado. Mas e se não vem ninguém? Entenda que o termômetro não pode ser os outros. O meu termômetro é que se eu entreguei tudo aquilo que o Senhor me deu, e eu entrego para a noiva dele, com todo o respeito e amor, e eu digo, Senhor, não importa se vem um, se vem dois, se não vem ninguém, porque isso não me importa. O que importa é que eu estou no meu propósito. O que importa é que eu estou vivendo o meu propósito.
Não importa o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, meu irmão. Nós não podemos viver do achismo coletivo, o achismo do outro, o achismo do próximo. Nós temos que viver com aquilo que o Senhor entregou e fazer aquilo valer na nossa vida. Isso é propósito. E daí tu não vai olhar para o outro e pensar, será o que estão falando, o que estão... Não importa. Muitas vezes a necessidade de pessoas, elas chegam na frente de um público e começam a levantar a mão para isso, levanta a mão para aquilo, e olha para isso, e olha para aquilo, e faz isso, e faz aquilo outro. Meu irmão, o Senhor, Ele nunca trabalhou com marionete. O Senhor, Ele trabalha com um propósito. E o que importa, o centro de tudo é a palavra e a presença dEle. Não importa. Não importa o que os outros estão fazendo ou vendo. O que importa é o que tu está entregando para o Senhor. Entenda isso. Então a minha caminhada, ela não pode depender de como eu estou me sentindo naquele dia. Porque daí é aquele dia que tu está assim, meu Deus, mas chuta que é macumba. Sabe, eu estou chutando macumba na rua aí com todo o poder. E Deus nem mandou tu fazer isso. Uma hora dessa tu perde o pé. Tu queria que alguém chutasse a tua Bíblia? Não, né? Então respeite os outros. É verdade, meu irmão. O que Deus chamou? Vai lá e repreende. Mas deixa exatamente como está lá. Ainda bem que crente não bebe, né? Senão não ia ter cachaça em macumba. Não, hoje eu vim com todo. Vou até beber essa cachaça. Hoje eu tô... Hoje é cachaça com pipoca. Meu Deus. E na finaleira eu vou para casa fritar galinha. Todo galo velho. Meu Deus. Sabe, meu irmão? Não. Meu irmão. O meu papel é orar. É abençoar. Quer dizer, encontre quem fez, encontre quem, para quem era, encontre quem comprou, encontre eles, e entre na vida deles, e transforme a vida deles, e que eles venham para a luz. Mas não encoste em nada daquilo lá. Deus não te chamou para isso. Respeite aquilo lá. Então... Mas tem pessoas, meu irmão, que gostam disso. Gostam de reconhecimento. Eu quero reconhecimento. Só falta pedir para a igreja. Agora vamos começar daqui, levanta a mãozinha, quando um levantando, outro vai baixando, outro vai levantando, outro vai baixando, que eu quero fazer a ola. Meu Deus. Eu acabei de falar em língua ainda na ola. Oh, lá. Porque Deus está fazendo o povo. Meu irmão, o que tem que mudar não é a tua mão para cima ou para baixo. O que tem que mudar é o teu coração. O que tem que mudar é a tua atitude. Tu não tem que levantar a mão, tu tem que estender a mão. A palavra não manda tu levantar, a palavra manda tu estender. A palavra manda tu estender a mão para o necessitado. Isso é fome de justiça. E não olhar para quem não faz. Se tu está fazendo, só ora e vai fazer. Mas tem pessoas que precisam de elogio, tem pessoas que precisam de afirmações de terceiros. Porque há uma necessidade de aceitação, uma necessidade de massagear o ego. Mas nós somos apenas instrumento, meu irmão. E um instrumento sem o quem toca ele não funciona para nada. Entenda que um instrumento
esse instrumento, se nunca ninguém vir nele, pegar ele, tocar ele, eu vou te falar uma coisa, ele não vai servir para nada. E nós somos como um instrumento, que tem que vir aquele que nos criou e tocar em nós. Ele tem que me usar com o propósito que ele veio fazer. E se você for para a Bíblia, você vai encontrar alguns homens que viviam por necessidade. Esaú era um homem. Esaú com fome, meu irmão. Ele estava com fome. Ele chega em casa com fome. E ele troca o que Deus tinha dado para ele. Troca algo que era de Deus, algo que era uma lei, que não poderia ser trocado, mas ele troca por um prato de comida. E é interessante porque quem vive num propósito sempre tem justificativa, né? O que Esaú disse? Eu vou morrer. Ai, me dá esse prato de comida que eu vou morrer de fome. Quem vai morrer de fome? Nada. O Mateus pequenininho pode dizer que vai morrer de fome. Ai, pai, estou morrendo de fome. Não, dá para ver, filho. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós sempre temos uma justificativa para falar as coisas, porque nós vivemos pela necessidade. Mas quem vive por propósito não tem que justificar nada. Quem vive por um propósito não justifica nada e não precisa justificar nada que vai fazer. Se quiser, tu só diz assim, ó, Deus mandou e eu vou fazer, e acabou. Tu não precisa da opinião do outro, de como tu vai fazer, de como tu vai viver, o que tu vai fazer e como tu vai fazer. Se Deus mandou, vai e faz. Porque se Deus não mandou, depois tu vai ver que Deus não tinha mandado. Mas fica tranquilo, que logo tu descobre que Ele não tinha mandado. É aqui, ó, é bem rapidinho para descobrir. Às vezes é logo depois que tu fez, tu vai descobrir que tu não deveria ter feito. Porque muitas vezes nós estamos vivendo por a nossa necessidade. Nadab e Abiú acenderam o fogo estranho. E muitas vezes, meu irmão, o pior do que não fazer nada é fazer o que Deus não mandou nós fazer. Tu acredita que é melhor tu não fazer nada? Porque pior do que tu não fazer nada, tu ficar uma vida inteira inerte, é tu fazer o que Deus não mandou você fazer. Porque Nadab e Abiú, quando eles foram acender o fogo estranho, o que eles pensaram, meu irmão? A atitude deles me diz que eles chegaram assim, mano, vamos lá agora, nossa família é sacerdotal, nós somos a nata da nata, o suprassumo do povo, nós somos o pitelzinho do Senhor, e só nós podemos tocar lá. Só que Deus não mandou ele fazer, era para o pai dele fazer ainda, não era para eles fazer, não era aquela hora para fazer, não era para eles fazer, e Deus sempre mandava e tinha dia e hora marcada pelo Senhor para fazer. E eles iam lá e quiseram fazer. O que aconteceu? A palavra diz que o fogo veio do céu, meu irmão, entrou na narina deles. Imagina eles fritando por dentro, ou melhor, assando por dentro. Por dentro eles assaram. Aquilo deve ter sido horrível, a morte deles. Aí depois, será que alguém se atreveu a fazer de novo? Os outros, os irmãos mais novos, não, agora é nós. Rapaz, não precisa, não, obrigado. Deixa quieto. Sabe, meu irmão, então muitas vezes nós fizemos o que não é para nós fazer. Então, agora tem outro homem também que é um exemplo de que vivia pela necessidade, era Ló. Ló era um homem que ele viveu com o tio dele.
onde enquanto ele andava com uma pessoa justa, ele prosperou. Enquanto ele estava caminhando com uma pessoa que tinha um propósito fixo, e ele era fiel ao seu propósito, ou seja, ele era fiel a Deus, ele prosperou o próprio sobrinho, e o sobrinho com ele ficou muito rico, enquanto andou com o tio. Até um dia começaram as brigas entre os seus servos, porque eles caminhavam com os animais. Deixa eu só entrar numa rapidinho. O problema maior é que eles caminhavam, levavam os animais para pastagem, e Abraão tinha ensinado os servos dele a, quando eles estivessem numa pastagem que não fosse deles, eles botavam focinheira nos animais, que os animais não podiam pastar o pasto que não era deles. Olha tamanha a justiça de Abraão. Mas Ló, os de Ló diziam: não, isso é palhaçada, capaz, isso aqui vai ser nosso um dia. Deus prometeu para Abraão, e eles estavam na terra onde era a terra prometida que eles estavam em Canaã. E daí, quando eles estavam em Canaã, por eles estarem ali, mas a terra ainda não era deles. Aí Ló diz assim: não, isso aí vai ser nosso. O tio, Deus prometeu para o tio. Deus prometeu para o tio. Então, se Deus prometeu para o tio, nós somos parentes, somos todos juntos, família. Vamos já vamos usar. Tu come merenda dentro do mercado antes de pagar, meu querido. Sabe o que é isso? É roubo. É roubo. Se tu comer alguma coisa dentro do mercado sem pagar, é roubo. O Mateus às vezes está dizendo: pai, estou morrendo de fome. Não pagamos, não é nosso, filho, nós só pegamos. Depois que nós passar lá no caixa, daí tu vai poder comer. Aí ele fica pressando, né? Deu, pai, só mais uma coisa agora? Só mais uma coisa? Daí a gente já vai, só mais uma coisa, daí a gente já vai embora. Mas, e daí Ló achava que não, um dia Deus vai dar, meu querido. Se não é teu de fato, não usufrua. Porque é roubo. E daí, aquele jovem, vamos dizer assim, vendo a idade de Abraão já na época, diz assim, aí Abraão diz assim: não, Ló, meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, escolhe aqui, ó, daqui para lá é deserto, mas aqui tem muita pastagem. Mostrou assim as terras, e ele olha para aquilo ali, ele se deslumbra com aquilo ali, é muito verde, e lá tudo assim, deserto. Ló, o que faz? Quem vive por necessidade, meu querido, se atraca no que é mais bonito, né? Eu tenho uma necessidade, Senhor, o varão, Senhor, que tu vai me dar. Senhor, lindo. Pode ser moreno, sensual, bem afeiçoado, Senhor. Não sensual, bem afeiçoado, Pai. Desculpa a falta com respeito. Eu quero bem afeiçoado, forte, valente. E quando vê aquele negócio na frente, rapaz, é de Deus. Às vezes o diabo que mandou. Mas a necessidade daquilo que quer faz você pegar um negócio com a mão. E daí depois começa a sofrer. Ai, Senhor, tu é injusto, Pai. Senhor, tu me deu um cavalo de Troia. Senhor, me enganaste, Pai. Não enganei-lo, filho, filha. Sabe, meu irmão,
Por quê? Porque muitas vezes nós estamos fixos. Vocês estiveram no culto de jovem aqui? Eu achei uma graça o Henrique. O Henrique matou a pau. Olhou aquele presentão ali, né, Henrique? Meu Deus. Pegou a caixa mais bonita. Tinha 10 caixas para escolher. Olhou aquela lá. Top. Teve que imitar um cavalo. Imitou bravamente. Mas imitou, né, Henrique? Mas eu quis mostrar para ele, meu irmão, que muitas vezes a gente pede coisas, muita gente quer coisas pelos nossos olhos, mas não pelo propósito. Entenda que tem que ter propósito. Porque primeira coisa que eu sempre digo para os jovens, quando tu for escolher alguém para passar a tua vida, tu tem que ver quem ela é. E como ser humano, como pessoa, como filho de Deus, quem ela é, como ela trata os pais, como ela trata a família, como ela trata pastores, como ela trata o patrão. Tu tem que ver tudo isso, meu irmão. Ai, pastor, mas eu estou amando ele. Tá, e como é que ele trata o patrão? Não sei, ele nem trabalha. Ah, meu Deus, vai ter que ir para o centro tomar sorvete seco. Ainda escolhe com anelzinho, né? Quer ser romântica. Aí, dá 2 com anelzinho, por gentileza. Aí quer ajoelhar ainda. Rodelinha rosa, no meio verdinho, verde limão. Acho que nem existe mais isso. Não, mas acho que ainda existe, né? Existe, né? Se procurar bem, acha. Sabe, meu irmão, porque muitas vezes é a nossa necessidade, nós vivemos por necessidade. É muito engraçado, mas nós vivemos por necessidade, meu irmão. Quantas coisas na tua vida aconteceu e deu errado por causa que era a necessidade que tu estava vivendo. Tu queria pela tua necessidade. E a necessidade, quando eu falo, é a minha vontade, é o meu querer, é a minha carne, que não me traz nada de bom. Uma coisa, meu irmão, que nós temos que viver no nosso propósito. Quem caminha por propósito não precisa de terceiros para se mover. Eu não me movo se o fulano está comigo, eu não me movo se o ciclano vai junto, eu não me movo com a aprovação de fulano, com o outro. Não, eu me movo porque é propósito do Senhor eu me mover. O Senhor mandou eu me mover, não importa. Tem pessoas que vão rir do teu movimento, mas eu quero dizer para você que não importa se ela está rindo, se ela está chorando, o que ela está fazendo, mas viva o teu propósito. Viva o teu propósito. E às vezes esse terceiro, meu irmão, é uma situação na nossa vida que acontece, uma rejeição, aí eu vivo rejeitado, e daí eu fico ali frustrado, e daí eu fico ali me lambendo minhas feridas. Aconteceu um abuso, aconteceu uma perda familiar, uma ferida, um pecado, todas essas coisas, muitas vezes me tiram do meu propósito. E eu começo a viver olhando para isso. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele disse um dia que o filho dele viria à terra. E veio à terra. E Ele morreu, se entregou. E disse o quê? A partir de hoje, os vossos pecados estão perdoados. E as coisas que aconteceram, entrega na mão de Deus e descansa nele. Porque Ele tem um propósito na tua vida. E você tem que caminhar por esse propósito. Nós temos que caminhar pelo nosso propósito. Eu não preciso de terceiros quando vivo pela voz do primeiro. Entenda, meu irmão. Eu não preciso de terceiros quando eu vivo pela voz do primeiro, que é Deus. Ele que gera vida em mim, é Ele que me traz alegria.
E se é Ele que traz alegria, não se trata de mim. Se Ele que me deu alegria, ei, o Senhor é triste um dia. Não, o Senhor nunca é triste. Ele é alegre, porque a alegria vem dEle, a alegria está nele. Ele é a alegria. Então, se Ele é alegria, não depende de mim, depende dEle. Se depende dEle, se eu dependo dEle, eu não dependo das minhas vontades. Porque quando eu vivo o meu propósito, eu não me preocupo também com o propósito do outro. Eu só abençoo o outro. E digo, ei, tu está vivendo teu propósito, glória a Deus, vamos viver juntos nossos propósitos. Porque normalmente a pessoa que vai falar de ti, vai rir de ti, é quem está vivendo por necessidade. Mas eu tenho que viver por propósito. E é interessante, meu irmão, você quer andar com pessoas, ande com quem tem propósito na vida. Com quem entendeu viver por propósito. Eu não posso viver uma vida, caminhar com pessoas que não têm propósito. Porque senão eu vou para a minha escola e quando eu ver, eu estou fazendo a mesma coisa que meus colegas. Quando eu ver, eu estou fazendo a mesma coisa que o meio em que eu vivo. Mas eu tenho que entender que se eu não consigo mudar o meio, eu saio desse meio. Tu pode até chegar em um meio, porque tu vai entrar numa sala, tu vai entrar numa reunião, vai ter colegas de trabalho. E no momento tu vai chegar ali e vai dizer assim, rapaz, eu vivo por propósito, então eu vou fazer essa galera ver Jesus em mim. Só que quando tu olha e eles estão virando o rosto para esse Jesus na tua vida, então você diz assim, Senhor, eu fiz a minha parte, agora eu que não vou andar com eles. Eles perderam a oportunidade de andar contigo, através de mim. Ah, mas então agora eu vou para outros lados, porque se não, meu irmão, eu vou perder o meu propósito por causa que eles não estão nem aí com o propósito deles. Então, se meu propósito não muda ambientes, saia deste lugar, saia deste ambiente. Se tem relacionamento, tem gente que está andando com pessoas, tem jovens andando com outros jovens que não tem propósito nenhum. Estão perdidos. Ah, mas é os amigos que eu tenho, é os colegas que eu tenho. Rapaz, anda sozinho. Anda só com Jesus. E não anda com quem não quer andar com propósito. Porque o que importa não é os outros, o que importa é o propósito. Nós temos que botar isso na nossa cabeça. E quem gera alegria em mim, quem gera a vida em mim é o Senhor. Então quem anda no propósito nunca para num quarto escuro. Quem anda num propósito nunca chora feridas. Quem anda num propósito nunca se preocupa com o que os outros estão olhando e dizendo dele, porque você está ocupado com o seu propósito. Eu tenho que viver pelo meu propósito. Porque não se diz a respeito de mim, é Ele. As pessoas estão cantando e cantando. Ah, Ele é único, Ele é tudo para mim, Ele é o meu respirar. Senhor, se eu não te ver, se eu não te sentir, eu morro. Não consegue chegar na hora do ensaio. Não tem hora para chegar no culto. Coisas básicas não fazem. Ai, estou gastando a minha vida com amor e alegria. Está querendo matar o irmão, mas muita alegria. Mas estou gastando a vida. Sabe, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Se eu chegar aqui para vocês e dizer assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito magra? É verdade isso? Não, não é verdade. Óbvio que não é verdade, só olha para mim. E não é fácil, irmão, você ri ainda, né? Os gordinhos aí sabem como que é. A gente é sobrecarregado. O nosso fardo não é muito leve. Né, Ramon? Ó, o Ramon está se identificando ali comigo. Sabe? Então a gente carrega um fardo a mais, a gente tem que fazer mais força. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, que o que eu falo, na realidade não diz nada. Mas o que eu vivo e o que eu escolho é o que vai me dizer quem eu sou.
Ai, mas olhando para ti parece que tu só come salada. Dá para ver tuas escolhas maravilhosas de comer. Uma pessoa que come educadamente, coisas só na hora certa, super, hiper, mega natural. Não! É pastel para cima. Sabe, meu irmão? São atitudes. Eu sou fruto das minhas escolhas. Entende? Eu sou fruto do que eu escolhi viver. Eu sou fruto do que eu escolhi ontem. Só que entenda uma coisa, meu irmão. Assim como que o que tu fala não diz nada sobre você, o que os outros falam, menos ainda. Então nós temos que viver com um propósito. E eu quero... Já estou indo para o final. Josué, quando... É interessante porque Josué, meu irmão, Deus manda ele fazer uma coisa muito louca se tu olhar. Ó, Josué, tu pega o povo e começa uma vez por dia, vocês vão lá na terra, nos muros de Jericó, e vocês vai lá e dá uma volta. E tudo quieto, tudo no silêncio, tudo mudinho. De certa dia, ó, Deus conhecendo o povo, né? Se vai falar besteira, fica quieto. Aí Deus diz, ó, e volta para o acampamento. Dá uma volta e volta. Senhor, quantas vezes? Pelo menos 7 nós vamos fazer isso. E na última vez, tu vai dar 7 voltas. E na 7ª volta, Josué, tu vai fazer um griteiro com esse povo. Os chofar vão tocar. E daí eu vou agir. Agora tu imagina, um dia eles vão fazer a volta e voltam para o acampamento. No segundo dia, voltam. No terceiro dia, eu acho que os caras estão lá gritando no muro assim: o que vocês estão fazendo aí? São loucos. Estão só dando voltinha aí. Não tem o que fazer. Ah, mas eles tinham um propósito. Deus tinha dado um propósito para eles. E aquele povo, imagina, aquele povo já estava rindo deles. Na última volta, ao começar das 7 voltas, vão ficar tontos. E não vai acontecer nada. Só que quando eles dão a 7ª volta, meu irmão, e eles começam a gritar, e eles dão um grito, e os chofares tocam, o muro cai. O muro cai, e é interessante, meu irmão, porque o muro era muito alto, era muitos metros de muro, e os muros da época eram muros largos, tanto é que havia casas, tinha pessoas que moravam em cima desses muros, tinha casa nesses muros. Então esses muros eram muito grandes, e aquele povo chega na hora, quando eles dão um grito, aquilo cai, diz que a terra engole o muro. Se racha tudo, se quebra tudo, e o muro cai e a terra engole o muro, porque não tinha como era muito grande, meu irmão. Imagina se aquilo ali só virasse entulho, eles iam ter que pular os entulhos, imagina até eles chegar lá. Meu Deus, espera um pouquinho para nós guerrear aí, que nós estamos cansados só de subir os entulhos. Tá, agora vamos descansamos, vamos lá atacar, vamos guerrear agora. Não, diz que a terra engole o muro, as ruínas, e eles entram e tomam aquela terra, e Deus dá para eles aquela terra. Aí eu te pergunto, porque como aquilo ali caiu, foi com o grito? Pensa num grito para derrubar um muro. Ficaram 5 anos sem falar depois. Não, eles tinham uma palavra, eles tinham um propósito. E o que eles fizeram para que aqueles muros caíssem? Viveram o propósito em obediência. A obediência deles derrubou aqueles muros. Porque Deus disse: se vocês fizerem isso, os muros vão cair. Eles tinham uma palavra. Se eles não fizessem o que Deus tinha mandado fazer, não aconteceria aquilo, os muros não caíam. Então o que derrubou os muros foram a
obediência dele. E eles obedeceram e os muros caem. Quantas vezes nós estamos desobedientes ao Senhor? O Senhor manda nós viver no propósito. O Senhor dá as coisas para nós fazer. O Senhor manda nós fazer. Deus transforma a nossa vida. E nós ainda ficamos reclamando e não fizemos nada para o Senhor. Não vivemos o nosso propósito. E ainda reclamamos que Deus é o culpado da minha vida. Está uma porcaria. Mas eu tenho que entender que se eu estiver em obediência... meu irmão, se tu estiver em obediência, não tem muro que fique de pé. Não tem mar que não se abra. E se o mar não se abrir, nós vamos andar pela palavra dele. E ele aqui, segurando nós na sua palavra. O que importa é a palavra que você tem, não é o que estão falando no teu ouvido, o que estão gritando no teu ouvido. O que importa é a palavra que você vive. O que importa é quem te entregou o propósito. A obediência derrubou o muro. Quem obedece ao Senhor sempre tem um futuro brilhante. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estou sentando em mesas que eu nunca imaginei que eu sentaria. Hoje eu estou sentando em mesas de pessoas influentes. É porque eu evito falar sobre essas coisas. Mas eu tenho que viver o meu propósito. E hoje eu entendi qual é o meu propósito. Deus me mostrou, disse: Senhor, se é para mim viver este propósito, eu vou viver aquilo que tu tem para mim. Porque eu sei que se tu prometeu, tu vai cumprir. Abraão, ele foi um homem, um dos maiores exemplos de movimento por propósito. Deus manda ele ir. E Deus diz assim, vá por ti, Abraão. Se tu quer, tu vai. Eu te digo para ti, mas tu vai se tu quiser. Tu vai se tu quiser. E ele obedecendo ao Senhor. E ele nunca tinha visto nada. Deus só falou com ele. Mas ele nunca tinha visto Deus. Ele não tinha experiências com Deus. Mas ele tinha uma palavra. E ele entendeu o seu propósito. E ele disse: Senhor, se tu está mandando, eu vou. E eu vou por mim. E eu vou ir. E ele vai. Por isso que muitas vezes, meu irmão, imagina a família dele. Mas olha, Abraão é louco, vai sair, ele nem sabe para onde ele vai. Tem pessoas que 7 anos atrás diziam: essa igreja não vai a lugar nenhum, meu irmão. Mas Deus não prometeu para eles. Mas para quem Deus prometeu, disse assim: Senhor, se tu manda, eu vou, porque tu é o dono da palavra. E não importa se vão rir, não importa se vão te ridicularizar, o que importa é que tu tenha a palavra do Senhor sobre a tua vida. Então vai, viva o que o Senhor mandou, o que o Senhor te deu. Abraão tinha 2 características muito fortes na vida dele, que era a obediência. A obediência fiel. Deus mandava, ele fazia exatamente o que Deus mandava ele fazer. E ele tinha gratidão. Muitas vezes nós vivemos sem gratidão e por desobediência. Hoje eu falava que o judeu ele dá mais de 100 bênçãos por dia. Lembra que eu falei que às vezes a gente acorda às 9h30 lá no trabalho? Nem sabe como chegou, né? Mas o judeu ele vive na intencionalidade. Se ele pega um copo d'água, antes de beber, ele dá bênção. A palavra de Deus diz aí: e dando graças, ele partiu o pão. Esse dando graça, meu irmão, e ele pegando o pão, ele deu a bênção. E ele pronuncia a bênção: Senhor, bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo. Toda a bênção começa assim, judaica: bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a água para beber. Aí ele toma. Ele vai comer, ele diz que tu tiraste o pão da terra.
que tu deste o fruto da vide quando ele vai tomar o suco de uva, o vinho. Obrigado, Senhor, porque tu nos fez despertar. Obrigado, Senhor, porque hoje tu me fez acordar. Quando ele abre o olho, ele dá já uma bênção. Obrigado pela noite que eu passei, porque tu mais uma vez, mais uma manhã, tua misericórdia se renova na minha vida e eu posso despertar e fazer e viver o meu propósito. Mas a gente acorda bem louco, ou acorda no meio do caminho, né? A gente acorda às vezes no meio do caminho. Mas nós temos que viver na intencionalidade, meu irmão. Acorda mais cedo e acorde e diz: Senhor, obrigado por este dia. Hoje é mais um dia que eu vou viver o meu propósito. E não tem demônio, não tem nada que me segure, não tem palavra de maldição na minha vida. Não tem nada. Se disseram qualquer coisa para mim, não me interessa. O que me interessa é o que tu disse para mim. E eu quero viver isso. Se coloque de pé. Quem vive no propósito nunca decepciona Deus. Se você viver no propósito, meu irmão, Deus vai fazer tudo. Se tu viver no propósito, Deus vai transformar tudo. Deus vai mudar a situação da tua vida quando você vive no propósito. Então eu quero encerrar te dando um conselho: viva por propósito, não por opinião. Viva por propósito, não por pessoas. Tem pessoas que o seu ministério está condicionado ao ministério de outros. Eu não entendo isso, eu nunca vi isso. Respeita o profeta, respeitamos o profeta, temos que respeitar o profeta de Deus. A palavra nos ensina. Mas às vezes a gente lê aquela palavra que diz assim: onde na profecia o povo se corrompe, né? Você entende essa palavra? Onde não há profecia, o povo se corrompe. Sabe que profecia está falando ali? Onde não há profecia, o povo se corrompe. A profecia, meu irmão, é essa aqui: de um dia nós morarmos com o Senhor. Quando eu entendo que a profecia que Deus me entregou, que é a palavra dele, eu não vou me corromper, porque a única coisa que me traz vida é a palavra. A única coisa que mantém a minha vida em santidade é a palavra. Não é o profeta, não é o que sai da boca de um homem, não, é o que saiu da boca de Deus. A profecia que Deus disse assim: olha, se tu amar o teu próximo, amar ele como a ti mesmo, assim você me ama. E a palavra diz muito interessante, que a palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e será amado por meu Pai, e eu os amarei. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra diz assim: ó, se tu vive o propósito, se tu é obediente ao Senhor, filho, tu está vivendo, tu não vai se corromper, tu não vai se perder, porque você está vivendo aquilo que o Senhor deu na tua vida. Eu quero nesta noite encerrar fazendo uma oração. E eu vou fazer como eu fiz de manhã. Eu não quero convidar ninguém aqui na frente, porque eu acho, meu irmão, no meu ver, quando eu comecei a entender o meu propósito, muitas vezes o Senhor me levou por caminhos, muitas vezes por tempos, por estações, para mim aprender, para mim entender, para mim buscar. Mas chegou um momento na minha vida que o Senhor disse: ei filho, o teu propósito eu quero te mostrar, ele é um pouquinho diferente. E quando o Senhor me mostrou o propósito, eu disse: Senhor, se tu abriu essa porta eu vou, se tu disser que esse é o meu propósito eu vou. E hoje o Senhor tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei. Eu nunca pedi isso para Ele, mas Ele colocou um propósito na minha vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, quem vive num propósito não tem tempo de olhar para o propósito do outro. Quem vive o propósito não se preocupa com o propósito do outro. Quem vive no propósito não se preocupa com a vida do outro.
porque o propósito te dá trabalho. O teu propósito vai te dar trabalho, vai ocupar a tua vida. Se você está com tempo para falar da vida de outro, é porque você não está vivendo o seu propósito. Se você está com tempo de achar que tu é melhor do que o outro, você não está vivendo o seu propósito. Mas eu te convido a nesta noite, e eu digo, não precisamos vir aqui na frente não, mas todos nós devemos viver o nosso propósito. Tem pessoas que usam a simplicidade delas para um abraço. Tem pessoas que o propósito da vida dela é abraçar. Tem pessoas aqui dentro que tu abraça, que tu sente Jesus te abraçando. Tu sente o Espírito Santo de Deus te abraçando. Entenda uma coisa, que tem pessoas aqui que pula, que dança, que grita, que faz o tendel. Mas quando eu olho para essas pessoas, eu digo, Senhor, eu imagino da onde tu tirou ela, porque ela tem muito para te agradecer. Ela está te agradecendo de tanto, Senhor, porque tu deve ter tirado ele de tanta coisa. Tu deve ter mudado tanto a vida dele. Eu não me preocupo em pensar que ele faz, ele é exagerado, ele é isso, ele é aquilo, não me interessa. O que me interessa é que você está vivendo o seu propósito. E nesta noite o Senhor está dizendo, olha para o teu propósito. Se você não sabe qual é, o Senhor vai te mostrar. E eu quero fazer uma oração nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia tu disseste, Senhor, que tu mandaria o teu filho para morrer por nós. Tu usou teus profetas, e você mandou o seu filho, e ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que o véu se rasgasse e nós pudéssemos ter livre acesso a ti, e para que tu pudesses, Senhor, neste livre acesso nos dar o nosso propósito, falar conosco, Senhor, para nós vivermos aquilo que tu tens para nós. Nesta noite eu quero te pedir, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver tudo aquilo que tu tem para nós. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender quais são os teus propósitos para com a nossa vida. E que nós possamos ter força para te obedecer, Pai. Para que nós tenhamos força para te amar, para que nós tenhamos força para amar o nosso próximo, para que nós tenhamos força, Senhor, para viver segundo a tua vontade, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque hoje, vivendo o teu propósito, eu posso, Senhor, dizer que tu és um único Deus. Eu posso dizer que tu és o único Deus e é um Deus todo-poderoso. Nós te louvamos, Senhor, e eu quero profetizar sobre esta igreja. Eu quero nesta noite, Senhor, que nós possamos viver o nosso propósito, e que tu vai levar nós por lugares que nós nunca imaginamos, mas a tua palavra diz que o nosso futuro é teu, que é tu que vai levar, não é o homem que vai levar nós a lugar nenhum, e a tua palavra diz que nós seremos prósperos em ti, porque os teus planos, os teus propósitos para a nossa vida, Senhor, é grande, é maravilhoso. Aleluia. Senhor, que nós não venhamos viver por propostas, mas viver por propósito. Que nenhuma proposta do mundo venha nos tirar do nosso propósito. Que nenhuma proposta, Senhor, que não esteja dentro do teu propósito, Senhor, venha nos atingir. E nós não venhamos aceitar, Pai, mas que nós possamos viver somente aquilo que tu tens para nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, porque tu és um Deus que nos dá propósitos.
Tu és um Deus que sustenta. Tu és aquele que fez o mar virar pedra para o teu filho andar. Tu és aquele que fez o mar virar e ficar firme para Pedro sair do barco. Tu és o Deus que fez a terra parar, o sol parar, Senhor, para o teu povo ter vitória na guerra. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que entregou coisas grandes, que muitas vezes fomos tidos como loucos, muitas vezes fomos tidos, Senhor, como sem noção, mas nesta noite, Senhor, nós reafirmamos que Tu és um Deus que dá propósito, e nós queremos viver cada milímetro deste propósito, nós queremos viver cada segundo deste propósito, Senhor. E muitos não entenderão os nossos propósitos, Pai. Mas que Tu possa abrir os olhos deles para eles verem os Seus propósitos. E vivam coisas grandes como nós estamos vivendo e ainda vamos viver muito mais, Pai. Sabemos que nós fomos chamados para confundir. Senhor, para confundir os grandes, para confundir os que são. Porque nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós somos dependentes totalmente da Tua presença, nós somos dependentes totalmente de Ti, Pai. E é a Ti que nós adoramos nesta noite, e louvamos e Te aplaudimos, em nome de Jesus.